que se nós pararmos, analisarmos com profundidade essa passagem, nós vamos ver que não é uma simples passagem. Mas quando nós olhamos para o reino de Deus, quando nós esquecemos a letra, esquecemos o escrito e deixamos que nossa alma se transporta, passa para o outro lado, quando nós deixamos que as nossas vidas se encontram com o Espírito Santo, e o Espírito Santo começa a falar no nosso espírito, no profundo de nossos corações, e nós vamos começar a entender uma profundidade tão grande nesta palavra. E se nós deixar os nossos corações se abrir para a palavra de Deus, nós vamos entender que nós não somos quase nada, que nós somos um verme, que nós somos insignificante, mas que existe um Deus que se preocupa comigo e com vocês. Um Deus que olha os nossos passos, um Deus que olha para os nossos palavreados, um Deus que cuida de cada um de nós, e quando nós estamos caminhando rumo ao abismo, Ele tenta nos impedir, mas Ele deixa que o homem escolhe o seu próprio caminho. Só que o homem escolhe errado. Às vezes eu oro a Deus e falo: Senhor, eu rejeito meu livre-arbítrio. Eu quero que o Senhor domine a minha vida. Eu quero deixar de fazer aquilo que eu gosto. Eu quero deixar de fazer aquilo que eu acho que é certo, para fazer aquilo que o Senhor manda. Mas é tão difícil, porque nós guerreamos muito, porque nós lutamos muito contra o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e mas sim contra as potestades. Só que nós lutamos desesperadamente com a pessoa errada. Nós lutamos desesperado com a pessoa do Espírito Santo. Nós lutamos desesperado contra a boa e perfeita vontade de Deus. Nós se debatemos quando nós vemos o que Deus quer para nossas vidas. É hora da luta, é hora da dificuldade. Temos dificuldade para aceitar o propósito de Deus em nossas vidas. Temos dificuldade para passar um dia sem pecar na presença de Deus. Temos dificuldade de viver para Deus, de procurar agradar a pessoa gloriosa do Espírito Santo que habita em nós. Temos dificuldade. Por que que nós lutamos tanto contra Deus? Por que que nós lutamos contra o nosso Pai? Por que que nós temos prazer em desobedecer o nosso Deus? A minha Bíblia conta a história de um homem rico, de um homem poderoso, que tinha uma família que até uma certa altura era perfeita. Uma família unida, uma família que trabalhava junto, que usufruía das mesmas coisas, uma família que ganhava junto e gastava junto, que comia junto, que repartia um com o outro. Esta é a história que nós acabamos de ler, até começar a briga, até começar a luta. Hoje nós lutamos contra Deus, hoje nós lutamos contra nossos pais carnais,
Hoje nós lutamos contra os nossos patrões. Hoje nós lutamos contra tudo. Contra tudo. Nós temos dificuldade de ter uma vida reta na presença de Deus. Nós temos dificuldade em obedecer alguém. Não queremos obedecer ninguém. Mulher não obedece marido, filho não obedece mãe e nem pai. Os filhos têm prazer em pisar, em desobedecer. Aonde está a vida cristã? Aonde está a vida cristã dos filhos de Deus? Até quando nós vamos viver uma vida vazia e simples? Deus prometeu algo grande para nossas vidas. Deus prometeu que nós ia viver uma vida abundante na presença dEle. Não é abundante de dinheiro, não. Não é abundante de comida dentro de casa. Não é abundante de nada disso. É abundante de poder. É abundante de ousadia na palavra de Deus. É abundante de uma vida real na presença de Deus. Orar para as pessoas, ver as coisas acontecendo, pregar a mensagem de Deus e ver as pessoas se convertendo, pessoas sendo livres da mão de Satanás. E a Bíblia diz: faça essas coisas, busca essas coisas, e todo o dinheiro será acrescentado. Salomão não pediu dinheiro. Eu não quero nada disso, Senhor. Eu quero sabedoria. E Deus disse: porque buscaste a sabedoria de Deus, darei todas as outras coisas. Foi o homem mais rico que a terra já conheceu. O que estamos buscando para nossas vidas? Nós estamos contentes? O trabalho nosso está sendo suficiente? O que está sendo pouco nas nossas vidas? Se existe algo nas nossas vidas que não está nos satisfazendo, louve a Deus, glorifique a Deus, exalte o nome do nosso Deus, tenha vamos dizer assim, um pacto com Deus. Senhor, eu quero estar dentro daquela igreja todas as vezes que abrir as portas. Eu quero estar buscando a palavra de Deus. O meu programa favorito na televisão serão as mensagens, serão hinos. As minhas músicas dos meus rádios serão louvores a Ti. E se as portas não se abrirem diante de Ti, irmãos, tem coisa errada. Não é com Deus. Porque não existe demônio que vai ficar de pé diante de um povo desse. Não existe doença que vai permanecer na vida de um crente desse. Não existe falta de emprego. Não existe pouco dinheiro diante de um povo que serve, que glorifica, que exalta o nome do nosso Deus. Saiu esse rapaz que se rebelou contra o seu pai, olhando, esquecendo a letra. Um moço que se rebelou contra Deus. Eu quero crescer. Eu tenho vontade de ser dono do meu próprio nariz. Eu já tenho 20 anos, ou 25, ou 30 anos. Eu não quero mais obedecer. Quando um pastor fala para mim, eu me irrita. Quando meu pai fala comigo, eu me irrito. Eu não quero mais obedecer. Dá tudo o que me pertence aqui, e eu estou desligado de vocês. É o que esse moço fez. Divide comigo, me dá a minha parte, a parte de vocês pode ficar. A minha parte faço eu o que eu quero. Vou para onde eu quero, faço o que eu quero, volto a hora que eu quero. É assim que funciona. Mas um recado eu tenho. Quando nós se afastamos da presença de Deus, quando nós saímos da casa de Deus, quando nós deixamos de estar debaixo dos cuidados de Deus, as coisas viram para trás.
as coisas não dão certo mais. Os seus projetos, quando chega no final para concluir, está errado. A sua vida, por mais que você redunda, por mais que você funila as coisas, você vai chegar num ponto que não dá em lugar nenhum. Não tem a mão de Deus. Não é dinheiro que te satisfaz, não é namorada, não é nada disso que te satisfaz, mas é a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo de Deus. Sem Deus é impossível ter vitória, sem Deus é impossível ter uma vida próspera. Longe dos caminhos de Deus não existe vitória, não existe abundância, não existe pastos verdejantes, porque é só Deus que pode dar essas coisas. Por que então nós recuamos? Por que nós pegamos a nossa bênção, que somos pessoas abençoadas, e vamos gastar em lugares inadequados, lugares que não é digno da presença gloriosa de Deus? Vamos abençoados para o inferno, vamos padecer na mão de Satanás, vamos ter uma vida de derrota. Todos pisam em nós, todos passam à nossa frente, porque nós não temos velocidade, nós não se renovamos na presença de Deus. Diz Isaías que aqueles que se renovam no Senhor correm e não se cansam. Como se renovar no Senhor? Como estar na presença do Senhor? Como viver uma vida de carreira sem se cansar? Que vida é essa? Que vitória é essa que nós temos, ou que nós esperamos receber? E passamos um mês e as coisas não acontecem, um ano e as coisas não acontecem, e nós começamos agora a ver que aquilo que nós levamos, aquilo que nós pegamos nos nossos dias da presença de Deus, aquilo que nós acumulamos de Deus em nossas vidas, se acabou, se apodreceu ao atardecer, porque o maná não podia ficar para o outro dia. Não, as coisas de Deus se renovam, a palavra de Deus se renova. Deus te dá hoje para você gastar amanhã, mas amanhã à noite você tem que buscar novamente para receber depois da manhã. Deus cuida. Este jovem saiu da presença de nosso Deus, preferiu ter uma vida de pecado, preferiu uma vida longe da presença de Deus, longe da igreja, longe da casa do Pai, longe de sua família, quebrou uma aliança que tinha com os seus pais, quebrou aquela ligação que tinha com Deus, e partiu. Por mais que ele lutasse, por mais que ele tentasse a sua vida, por mais que ele se divertisse com meretrizes ou outras coisas, por mais que ele tentasse uma vida diferente, a vida dele era triste e vazia. E as necessidades é certa. Começa a sentir fome, começa a sentir sede, fome, sede da palavra de Deus, do poder de Deus. Começa a sentir frio, porque está longe do calor do Espírito Santo. Começa a ficar difícil, porque não tem força para caminhar diante de Deus. Mas às vezes nós estamos firmes na igreja e por causa de pontinhos, por causa de coisinhas, nós começamos a se afastar de Deus, como se fosse Deus culpado, uma palavra de um irmão, um olhar feio de um irmão, uma coisa que não deu certo em nossas vidas dentro da igreja, nós começamos a se afastar de Deus. E mesmo longe dos caminhos de Deus, Deus se curva
e contempla aonde ele está. Mesmo que nós sentamos na sala de nossas casas, mesmo que nós deixamos a palavra de Deus e buscamos lá a novela pornográfica, a novela bruxa, a novela que não leva nada a ninguém, mesmo que nós escolhemos ficar lá em nossas casas, outros falam, não, eu não vou na igreja não gosto daquele culto, vou ficar em casa, vou ligar aqui o DVD, vou assistir um Marcos Feliciano. Uma coisa eu te falo, em rebeldia, Deus não te abençoa na frente do Marcos Feliciano. Vem à igreja, Deus é vivo, Deus está presente, Deus não está enquadrado dentro de um DVD. Assista o DVD quando a igreja está fechada. Se não, vem buscar o poder, a comida espiritual para o seu dia a dia. Esse pai, diz a palavra de Deus, que ele chegava todas as tardes, ou passava horas na frente de sua casa, olhando aquela estrada sem fim, que chegava, que trazia as pessoas até a sua casa. Quanto este pai deve ter olhado, vamos trazer para os nossos dias carnal. Quanto que esta pessoa sofria? Não, hoje ele vai vir. Hoje ele vai aparecer lá no horizonte, uma sombra, um vulto, e será ele. Quando nós se afastamos da presença de Deus, Deus não deixa de cuidar de vocês, de nós. Por mais que a pessoa seja, vamos dizer assim, desleixado com a obra de Deus, por mais que a pessoa seja frio e não se importa em se aquecer no fogo espiritual de Deus, Deus está olhando para você. Deus está olhando para essa pessoa, para esse que preferiu estar sentado em um sofá, lendo ou fazendo qualquer coisa, do que estar na presença de Deus. Deus está olhando. Quando esta pessoa se mexeu, eu acredito que Deus se alegrou. Essa pessoa vai para a igreja hoje e vai cultuar a mim nesta noite, mas não veio. Qual seria a alegria de Deus se esta igreja estivesse cheia? Mas eu posso garantir que a alegria muito grande de Deus de ver nós aqui hoje. O que Ele está derramando aqui nesta noite, hoje, é grande. Às vezes nós podemos sair daqui e falar assim, não mudou nada. Sem a bênção de Deus, eu posso garantir para vocês que a sua história era outra. Quem garante que você poderia amanhecer amanhã ou chegar até a sua casa? Sem a bênção de Deus, as nossas vidas é fome, é doença, é nudez. A nossa vida é uma imundícia. As nossas vidas é transformada em coisas insignificantes que não servem para nada. Não deixe a casa do Pai. Quando este jovem apareceu, a alegria foi tão grande que este pai correu ao encontro, lançou-se ao pescoço, beijou aquele filho, porque ele voltou à casa do Pai. Porque agora ele vai ser protegido novamente, porque agora ele vai ser abençoado novamente, porque agora ele vai usufruir de tudo aquilo que Deus tem preparado para mim e para vocês. Mas o que Deus quer é que seja uma família grande aqui. Ainda falta alguém. Vamos se esforçar um pouquinho, vamos melhorar um pouquinho,
Vamos se colocar de pé. Não deixe a casa